Sim, mas eu digo na questão da convivência, razão e coração. Razão, respeito, os limites, entre outras coisas, as pessoas vivem. Há muitos casais que vivem assim, eu acho que sem ter sentimento, mas que continuam Muitas vivendo. pessoas, Dantas, vão pelo conservadorismo, né? Sabe, o teu pai, a tua mãe, as tradições, né? Então, quer dizer, eu não vou separar porque o meu pai não separou, tal, e vai e cria os filhos, por exemplo. Quantos e quantos casais hoje que cria netos hoje, por exemplo, mas não são felizes? Várias pessoas, para se manter na sociedade, entendeu? E o meu caso não é esse. Eu acho que para mim é felicidade. Doutora, e o que você acha disso, doutora? Eu estou conversando sobre essa questão de razão e coração. E a curiosidade dá para um casal viver, ser um casal normal, como um casal comum, mas sem sentimento? Dá para viver um casamento assim? Sem sentimento não dá, né, Dantas? Eu acredito que não. Eu acho que o ideal seria um conjunto. Então, mas o que você está me dizendo aqui, convivência é o quê, então? É o carinho, é o respeito, é o sentimento. Tem que haver o sentimento. Então não há convivência, não há, se não tiver, não há convivência então. Não só a convivência não existe. Eu creio que não. Tá certo, eu creio que não suporta, mas eu gostaria de aproveitar o ensejo e fazer uma perguntinha ao Atevaldo. Perguntinha. 4 filhos com 4 mulheres. Tá vendo? Assim, no lado jurídico da coisa. E a pensão alimentícia? Como foi? É isso que eu... Não, agora, muito bom, muito bom. A gente nem chegou na Maria da Penha, o negócio está pegando fogo aqui. Espera aí, doutora. 4 filhos são 4 pensões. Eu queria até que, antes do Atevaldo responder... Olha, o Atevaldo é um exemplo, claro, que beleza. Hoje a gente juntou o útil ao agradável. A doutora veio responder. O Tadeu Zucchilov teve 3 filhos com 3 mulheres, está apontando ali. Muita gente fala, olha, você vai estourar a pensão. Por exemplo, você ganha, um exemplo, você ganha R$100 por mês. E como é que paga 4 pensões nesse caso, doutora? Olha, juridicamente funciona da seguinte forma. Muitas vezes nós temos um entendimento que é aqueles 33% sobre o salário líquido da pessoa. Isso não é tão verdadeiro, porque a lei diz o seguinte, paga quem pode e pede quem precisa. É assim que funciona. Ok? Curto e grosso. Curto e grosso. A lei não tem sentimento. Né? Então, pede quem precisa e paga quem pode. Muito bem. O que ocorre, geralmente os juízes, eles costumam dar os 30% para quem tem só uma família, para quem tem só um filho. E, a partir daí, você tem outro filho, você tem outra família, começa a dividir. E respondendo à pergunta do Dantas, se você ganha só R$100, como faria para pagar uma pensão alimentícia? Ou quanto pagaria? Em se tratando de Brasil hoje, é difícil alguém ganhar só R$100. Mas é um termo fictício. Um termo fictício só para a gente compreender o percentual disso aí. Ok. Então, o que os juízes estão estipulando hoje em dia em situação de desemprego, que eu acho que responderia a questão. Mas a questão dos 4 com 4 mulheres, no caso do Atevaldo, é isso que eu... É dividido. Então, de qualquer forma, você pagaria... É proporcional. Então, 33% divide por 4. Então, você vai pegar um exemplo de R$100, R$33, você divide... Isso é claro, é evidente, o internauta compreenda o seguinte, R$100 é um valor fictício, a gente está usando isso para compreender, é um valor redondo para que a gente compreenda. No caso, doutora, 33% é o que a lei estipula. Não é isso? É o limite. Certo. Para 4, então, o Tadeu Zucchilov, o Atevaldo Leitão, que são exemplos disso, vivos e claros aqui no programa, eu queria dizer o seguinte, esse percentual de pensão de 33 divide para 4 mulheres. Para 4 filhos? Para 4 filhos, desculpa. Filhos. Mesmo uma precisando mais, não tem nada a ver, a lei não quer saber disso. Não. Aí vai pegar os 33%. Direitos iguais. Então, a cada mulher que o caboclo arruma e faz um filho, 33%. 33%. Aí, né? Porque muita gente pensa, não sei se a senhora sabe, mas ainda há na cultura de que se paga 33... 33 para cada filho, não aí o cara fica sem dinheiro, né? Exatamente. E na realidade mesmo, não é 33%. A realidade é 30%. Porque esses 3% excedente seria para a mulher.
Mas o que aconteceu a partir da Constituição de 88 para cá? Nós, mulheres, brigamos pelos direitos iguais. E, graças a Deus, conseguimos. Daí. Né? Mas de tal sorte que também perdemos esse direito de pleitear a nossa pensão alimentícia para um marido. No caso que eu trabalho, eu tenho o meu salário, eu tenho como me manter meu sustento. E acredito que é muito justo. Agora, uma coisa que eu acho que eu queria, curiosamente também, se você falou de um assunto, questão de desemprego, bom, a pessoa não tem nenhuma fonte de renda. E aí a mulher disse, olha, eu vou, mesmo assim, porque é um termo que eu vou colocar no pau. É verdade, é essa a expressão. Esse é o termo. Tadeu Zucchilove saiu sorrindo ali. Essa expressão. Experiência total, eu vou pôr ele no pau. Aí o vizinho diz, põe no pau, é isso mesmo. Então volta aqui, Tadeu. Aí quando você está desempregado, não tem nenhuma fonte de renda, a justiça obriga a pagar a pensão a si mesmo? Obriga, porque hoje em dia no Brasil é uma das poucas coisas que ainda dá prisão, né? E o que acontece? Eu vou reproduzir aqui as palavras do juiz que eu escuto diariamente em audiência. Então, o caboclo fala assim, doutor, eu estou desempregado, eu não tenho emprego. E eu estou desempregado há 6 meses, eu estou desempregado há 1 ano, eu estou desempregado há 2 anos. O juiz bate em cima da mesa e fala assim, ótimo, então você tem bastante tempo para catar latinha e vender para dar comida para o seu filho. Porque se você come, seu filho também tem que comer. Rapaz, os caras não, viu, Rafa? Cuidado, viu, Rafa? Não facilita não, viu? Você que está pensando que quer se livrar porque está desempregado, não se livra não. Agora, e agora vem a outra história. E como é que o juiz mede o percentual de pagar quem está desempregado? Quanto ele vai pagar? Se ele está desempregado, obviamente não tem salário, não tem como medir. O percentual entra onde aí? Aí entra um percentual sobre o salário mínimo. Não tem escapar a justiça? Não tem escapatória. Ela não faz. E aí então, depende também o percentual, né? Exato. O que o juiz vai analisar? Vamos pegar o Atevaldo como... Exemplo, vamos. O Atevaldo vai chegar para o juiz e vai falar assim, Excelência, eu estou desempregado. O juiz ele vai perceber que o Atevaldo é uma pessoa esclarecida, ele vai perceber que o Atevaldo é uma pessoa que sabe se comportar. Portanto, quando você estava empregado, qual era a sua renda? Era X. Bom, então dá para calcular, né? Muito bem, então hoje nós vamos atribuir o seguinte, você desempregado, você vai contribuir com 1 salário mínimo. Porque percebe-se que o Atevaldo é uma pessoa esclarecida. E que pode pagar. E que pode pagar. Obviamente. Vamos passar para uma pessoa que não tem a instrução, que não tem a mesma oportunidade, que não tem o mesmo conhecimento e que realmente esteja passando necessidade. O juiz vai atribuir meio salário mínimo para ele, enquanto perdurar a situação de desemprego. Correto. E por quê? Por que isso? Por que o juiz obriga ele a pagar meio salário mínimo enquanto desempregado? Porque, infelizmente, no Brasil, vocês sabem que o machismo fala mais alto. Então, quando o homem se separa da mulher, ele poderia deixar de ser só marido, mas não, ele deixa de ser marido e deixa de ser pai. Aí abandona tudo. Abandona tudo. E muitas vezes, para driblar essa situação, o que acontece? Ele está empregado, ele pede as contas na empresa, ele recebe tudo para ele se manter desempregado. Por quê? Porque o percentual para ele pagar é muito menor desempregado do que empregado. Tá vendo? Então os caras usam o macete que pode. Agora, só nesse assunto eu vou entrar, que é a última questão, para a gente ir para o intervalo. Bom, o homem não pagou a pensão. E, bom, beleza, não pagou a pensão. O que a mulher deve fazer? Quanto tempo leva até ser capturado o indivíduo? Que a justiça procura. Mas de que forma procura? É uma situação complicada. Porque, assim, a gente acaba sempre pensando nos pequenos que estão em casa passando a necessidade, né?